Oi, pessoal, vamos tentar de novo aqui. Tem que esperar entrar. Oi, Bia. Entrei de novo aqui. Vamos ver se agora dá. Minha internet tá oscilando bastante. Veja se você tá me ouvindo, Bia, direitinho. Ouvindo e vendo. Vê se ainda tá cortando. Agora sim? Ai, beleza. Ai, que bom. Então vou só dar um tempinho pro pessoal entrar de novo. Vamos lá, vamos só aguardar um pouquinho. Ai, que bom, que bom. Oi, Dani, acho que agora melhorou. Eu tive que sair e entrar novamente. Oi, Jô, tudo bem? Vamos entrando, pessoal, avisando todo mundo que vocês querem que participe da live. Lembrando que quem ficar até o final da live, né, vai ganhar 50% de desconto em uma constelação onde o assunto é financeiro, tá? Tem que ser o financeiro e tem que ser agendado ainda hoje, né? Falar comigo hoje para nós agendarmos durante a semana, tá? Ai, que bom, Dani, que bom. Tivemos aqui um probleminha, mas já foi restabelecido. Então o pessoal tá entrando, vamos só deixar o pessoal agora entrar de volta. E a gente já retoma, tá? Eu vou começar desde o início, porque acho que muita gente aí não pegou o comecinho ali mesmo, que eu tinha falado, né? Vão avisando o pessoal, vão compartilhando essa live. Quanto mais gente, né, alcançar, melhor. É um assunto que envolve, né, tantas coisas, tantas emoções, né, e que pega muita gente. A gente já acaba não sabendo nem o que fazer mais, né, em questão do financeiro. Bom, vocês vão avisando o pessoal. Aí o meu suporte também vai falando ali. Então vamos lá, gente. Então, boa noite, sejam muito bem-vindos, né? O assunto aqui hoje, então, é o financeiro, né? Fazer as pazes com o financeiro, abraçar o financeiro, fazer as pazes com o dinheiro, né? Então, é aquela coisa que eu falo sempre, né? Eu vou repetir o que eu tinha falado no comecinho ali, mas eu sempre falo que nós só podemos imaginar a dor do outro quando nós passamos por essa dor, quando nós passamos por essa situação, né? Então, é aquela história, se alguém perde um pai, uma mãe, eu não vou chegar e falar assim, eu imagino o que você tá passando. Não, eu não imagino. Graças a Deus tenho meu pai e minha mãe vivos. Então, é aquela situação de que nós só podemos imaginar, nós só podemos sentir, nós só podemos realmente falar quando nós já passamos por aquilo, né? A live de hoje, a minha intenção de fazer essa live de hoje é realmente para ajudar e dar um caminho para as pessoas, né? Que estão com problemas financeiros ou que conhece alguém que tenha problemas financeiros, porque eu, Simone, por muito, muito tempo tive muitos problemas financeiros. Até pouco tempo atrás. Hoje a minha vida está começando a subir, né? A parte do dinheiro está começando a melhorar, né? Eu já estou vendo resultados, então assim, eu estou decolando. E eu quero trazer você junto comigo para decolar também, né? Porque nós não somos nada diferentes. A única coisa é que eu criei uma consciência. Hoje eu sei e eu entendo do porquê que eu tive que passar por tudo que eu passei, por que eu passei por aquilo e como eu saí dessa situação, né? Que eu acho que é o mais difícil, né? Chega uma hora que a gente não sabe mais o que faz, né? Você muda de profissão, você muda de trabalho, muda de emprego, você não sabe mais o que fazer. Até chegar ao ponto de que assim, poxa, eu tenho que economizar com isso, eu tenho que economizar com aquilo, eu tenho que, né? Começa a entrar naquela escassez, em vez de ir pra frente.
E isso é terrível, isso mexe com o emocional, vem depressão, sensação de incapacidade, né? Então, gente, eu tô aqui exatamente para dar essa orientação, tá? E o porquê de estar fazendo essa promoção hoje, no final da live, no caso, né? Pelo seguinte, porque se você está aqui, né, ou convidou alguém, e você está com um problema financeiro, você vai ter dificuldades em fazer uma constelação, de repente, para te ajudar. Então, eu tô fazendo essa promoção agora de 50% de desconto, exatamente para te ajudar, para você sair dessa. Aí você me pergunta assim, tá, Simone, mas como que uma constelação pode vir a me ajudar? Como que uma constelação vai me tirar desse meu estado de escassez, né? Então eu sempre falo, gente, a constelação, ela vai na raiz do problema. Ela não trata o problema, ela vai lá onde tudo começou, tá? Então a gente vai aonde tudo começou, lá na ferida mesmo, lá dos nossos antepassados, né? E nós vamos lá, visualizamos aquilo, criamos consciência e nos realinhamos para a vida. E aí segue-se um fluxo da vida, normal, natural, como deve ser, tá? Então, gente, tudo que acontece no nosso sistema, tá? No nosso passado familiar, fica no nosso sistema familiar. Coisas boas e coisas não tão boas. Traumas, dores, medos, situações, né, que foram vividas lá atrás, elas todas trazem uma carga junto com elas. Carga emocional, psicológica, né? E a gente vem até hoje, de repente, repetindo esses padrões. E às vezes por uma lealdade que nós nem temos consciência. E a constelação te ajuda exatamente nisso, né? Porque o que nós temos que entender? O dinheiro, ele representa o quê? O dinheiro, ele representa força, poder, né? O dinheiro nos dá um certo empoderamento. E a falta dele, né, dá a sensação de incapacidade, que nós não conseguimos fazer nada. É como se nós não fôssemos pessoas que têm sucesso na vida, que não merecem ser respeitadas, né? Porque a falta do dinheiro nos traz isso. Nos traz essa depressão, né? Essa sensação de incapacidade. E aí, entra uma frase de Bert Helling, que é um filósofo alemão, né? Quem descobriu toda a constelação, né? E nos ensinou com tanto amor tudo, né? Em relação à constelação e ao nosso sistema. E ele fala assim, que o dinheiro tem que ser gasto, o dinheiro quer ser gasto, mas ele quer ser bem gasto. O dinheiro bem gasto, ele vem com mais força, ele traz mais dinheiro. Tá, Simone, mas se eu já não tenho dinheiro, como que eu vou ficar gastando um dinheiro bem gasto? Gente, nós sabemos que muitas e muitas vezes, se nós formos parar e olhar para o que nós gastamos, muitas coisas vão ali, gente, para coisas que não tem sentido nenhum. Muitas coisas que de repente nós não precisaríamos naquele momento. E às vezes por um impulso a gente acaba gastando. Ou aquela questão de não, mas eu mereço. Eu preciso comprar isso, eu vou comprar isso porque eu mereço. Eu tô cansada dessa escassez. E a gente acaba gastando dinheiro de uma forma errada. Mas aí a gente vai entrar em tudo que vocês já viram na internet, naqueles padrões, né, de repetição que as pessoas fazem, como é que fala? Aqueles gatilhos emocionais, né? E aquelas coisas que, porque o dinheiro é sujo, porque a gente não deve gastar o dinheiro assim, porque não é bom ser rico, de repente, né? Isso vem com os nossos padrões, né? Lá de trás, que os nossos pais aprenderam e passaram, ensinaram pra gente e tudo mais. Mas isso tudo, eu sei que você já sabe. Isso tudo, quando você abre lá o Google, a internet e tudo, vem lá tudo isso. Então, qual que é a nossa intenção hoje aqui? É te abrir
para uma consciência em relação ao que é o dinheiro. O dinheiro não é só uma nota ali de papel, ele não serve só para você comprar coisas. Não, gente. A gente tem que mudar totalmente a forma de olhar o dinheiro. O dinheiro é muito mais do que isso. O dinheiro, ele é uma energia. O dinheiro tem que pertencer no teu sistema. Você tem que olhar para o teu dinheiro. Quanto mais se olha para o dinheiro, mais dinheiro se tem. Quanto mais coisas se faz com dinheiro, mais dinheiro vem. E isso é fato. O dinheiro não foi criado, ele não apareceu, ele não surgiu para ele ficar parado. O dinheiro é uma energia que ele precisa de movimento. Então, olha, eu vou tomar como exemplo eu aqui hoje, tá? Então, a gente tá aqui fazendo uma live, eu tô explicando para vocês como que tudo aconteceu em relação ao dinheiro comigo, essa visão, qual é a visão sistêmica, né, do dinheiro. Vai chegar no final da live, quem me procurar vai ter lá o seu desconto. Aí você fala assim, Simone, você está desvalorizando o seu trabalho. Você não deveria de fazer isso, né? Porque, nossa, você deveria estar te cobrando mais de repente. Não. Eu estou fazendo nada mais, nada menos do que um movimento, fazendo com que o dinheiro circule, fazendo com que o dinheiro chegue a todos. O dinheiro, ele tem que estar a favor da vida, né? Ele tem que ser bom para todo mundo, não só para a gente, né? Então, nós trabalhamos muito em cima da terceira lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio, né? Dar e tomar. Quando você dá, você toma novamente e vem com mais força. Como assim, Simone? Então vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui para vocês e depois eu vou falar até de algumas constelações que eu já fiz, tá? Eu acredito que vai dar tempo. Eu vou falar de algumas constelações para vocês entenderem aonde eu tô buscando tudo isso, tá? Não sou eu que estou falando, não tirei isso da minha ideia, da minha cabeça, não. Isso aí tem estudos e mais estudos, mas a gente comprova na prática quando a gente faz constelações com tema financeiro, ok? Então vamos lá. Quando você, por exemplo, não tem o dinheiro para comprar tal coisa ou para adquirir determinado serviço, mas eu posso doar meu tempo, eu posso doar aquilo que eu sei fazer, certo? Eu posso doar e em troca receber alguma coisa. Por que não? É um movimento. Por exemplo, você que está começando agora numa profissão, até mesmo a gente que trabalha, pessoas que trabalham aí com terapias ou com qualquer outro, tá? Emprego que você tenha, que você esteja começando. E você precisa ser visto. E você precisa movimentar essa energia que é o dinheiro. Você vai fazer como? Se as pessoas de repente não te conhecem, não conhecem o seu trabalho, você vai movimentar de alguma forma. Não vai dar de graça o seu dinheiro, o seu trabalho. Isso não é legal fazer, porque quando a gente faz isso, a gente fica em desequilíbrio. É como se a gente, né, entregasse algo, mas a gente não recebe algo em troca. Então, no nosso sistema, a gente precisa que tudo esteja equilibrado. Então, assim, você pode trocar com pessoas que queiram seu serviço e que não tenham condições no momento, por alguma coisa que você queira. Você pode fazer algumas promoções. Você pode, por exemplo, estipular um número X lá de atendimentos. Isso eu tô falando, gente, porque eu tô falando das terapias, mas isso você pode fazer com o seu trabalho, entendeu? Você pode fazer com que... Você tem que dar um jeito de fazer com que o dinheiro circule. De alguma forma tem que circular. Porque é uma energia que não deve ficar parada. Toda energia, para ela funcionar, ela tem que estar em movimento. E o dinheiro não é diferente. Então, procure fazer algo assim. Como hoje aqui nessa live eu tô fazendo um movimento. Não deixa de ser um movimento, né?
Então, as pessoas que precisam, elas vão ter acesso à constelação. Ah, mas eu não vou estar cobrando o meu valor. Não tem problema. É um movimento. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? Então, aquela coisa de pegar tudo pra nós, porque tem que ser do meu jeito. Ah, não, porque eu não vou simplesmente entregar de mão beijada. Ah, porque eu fiz 500 mil cursos, porque eu sou muito qualificado, porque eu tô aqui doando meu tempo e eu não vou receber como eu deveria. O dinheiro não gosta disso. É uma energia, o dinheiro, que tem que estar a serviço da vida. Se não estiver a serviço da vida, se não for para fazer o bem para outras pessoas, esse dinheiro não vem. E a gente costuma falar que ele não vem abençoado, né? Mas ele não chega a você. Aí você, ou ele vem e o dinheiro some, simplesmente some. Aí as pessoas ficam se perguntando assim, nossa, mas eu não sei por que o dinheiro não para nas minhas mãos. Você respeita o dinheiro? Você olha para ele e fala assim pro teu dinheiro assim, olha, eu preciso de você. Pega uma nota mesmo de dinheiro e conversa com essa nota. E dá o devido valor a ela. Fala assim, olha, eu preciso de você no meu sistema. Eu preciso que você pertence ao meu sistema. Eu te mereço. E eu estou a serviço da vida. E eu vou usar esse dinheiro da melhor forma possível para fazer o bem, para construir algo, para investir, sei lá. Agora, pegar o dinheiro, colocar embaixo do colchão para falar que tem, você vai ter, mas só aquele. E o dinheiro não vem. E ele não vem com a força que ele poderia vir. Então, esse é um dos entendimentos, tá? Agora eu vou falar para vocês o seguinte. Nas constelações eu tenho visto coisas assim incríveis mesmo, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma constelação, tá? Porque na constelação o que a gente fala, né? O que a gente aprende e como é realmente que funciona o nosso sistema. Prosperidade, ela sempre está ligada à abundância, tá? Então, prosperidade e abundância andam juntas. E junto com prosperidade e abundância, tem que ter gratidão. Não tem como. Uma pessoa que não é grata no pouco, ela não vai ter o muito. Então, agradecer pequenas, quando eu falo pequenas, gente, são pequenas coisas, que às vezes não são nem tão pequenas assim, são pequenas aos nossos olhos, mas para outras pessoas era tudo que ela precisava, né? Então a gente tem às vezes uma visão um pouquinho também errada. A gente acha que a gente não tem nada, mas a gente tem muito perto de muita gente, né? E isso, acho que todo mundo aqui tem essa consciência, se for parar e pensar e analisar, falar, é verdade, eu tenho uma casa, eu tenho roupa, eu tenho comida, enfim, e por aí vai. Mas a gratidão, gente, ela tem que começar por algo assim que é muito simples, muito óbvio e que muitas vezes as pessoas não agradecem. Nós temos que ser gratos acima de tudo e qualquer coisa à nossa vida. A nossa vida é pura abundância. Olha o que é a vida, gente. Olha o que é uma pessoa nascer, estar neste mundo cheio de prosperidade, cheio de possibilidades. Isso é muita abundância. E aí eu te pergunto, isso veio da onde? Quem foi quem te proporcionou isso? A sua mãe. Se não fosse a sua mãe ali na barriguinha dela, permitir, ceder o tempo, o espaço, a disponibilidade de te gerar, correr riscos para te colocar no mundo. Se não fosse a sua mãe,
você não existiria. É ou não é? Então a gente começa a puxar. Poxa, prosperidade, tem que andar junto com a abundância, anda sempre junto com a abundância. Para que isso aconteça, tem que ter a gratidão. Gratidão pelo quê? Pelas pequenas coisas e pelo que há de mais importante, que é a nossa vida. Nossa vida veio da nossa mãe. Nós devemos ser extremamente gratos à nossa mãe. A gente tem que carregar nossa mãe no colo. Nossa mãe correu riscos para nos ter. E quem é mãe aqui sabe. E quem não é, tem uma mãe. Ninguém aqui é filho de chocadeira. Não é? E aí, do ladinho da mãe tá quem? Quem que está do ladinho da mãe? E tem que estar. E tem que ser visto. O pai. O pai é a força da vida. E quando isso começa? Começa lá atrás. Lá atrás. Quando ele e a sua mãe se uniram ali. E o espermatozoide teve força para ir até um óvulo. O teu pai significa a força. Ele te levou para a vida. E isso começou lá no ventre da sua mãe. Mas isso vem para nossa vida nos dias de hoje, para a tua vida, para tudo que você fizer. Então a pessoa que não consegue ter uma profissão, não consegue escolher uma profissão, isso vem da mãe. A mãe é abundância. Ela não tomou a sua mãe. E quando a pessoa não consegue se decidir, tomar atitudes, finalizar as coisas, fala, não, eu vou fazer isso. Eu tenho duas escolhas, ou eu faço isso ou isso. Não, eu vou fazer isso. E a pessoa não consegue, ela fica paralisada, ela parece que ela fica amarrada, tem algo que segura, que não vai, que não vai, que não vai. É falta de tomar o pai. Aí, o que é tomar pai e mãe? Né, que a gente fala tanto no meio sistêmico, né? Tomar pai e mãe. Tomar pai e mãe nada mais é do que você olhar para o seu pai e para sua mãe e aceitar sem qualquer julgamento. Porque pai e mãe não são seres perfeitos. Eles são gente como a gente. Você erra, por que teu pai e a tua mãe não podem errar? Por que você não vai aceitar que eles erraram lá atrás? Erraram, são seres humanos. Você como filho, nós como filhos, nós não temos o direito, jamais teremos o direito de fazer qualquer tipo de julgamento contra ninguém, mas principalmente pelo teu pai e pela tua mãe, jamais. Pai e mãe têm a vida que eles querem ter. Muita gente fica assim, ai, porque minha mãe tá num casamento tal e aguenta tal. O problema é dela. A sua mãe está vivendo exatamente o que ela quer viver. Não, Simone, ela não vive o que ela quer viver, porque a minha mãe, nossa, minha mãe é uma mulher muito submissa. Sempre foi, porque naquela época era assim, porque naquela época as mulheres eram assim. Não. Se fosse tão ruim, tão doído, a sua mãe já teria dado um jeito na vida dela. E não é você quem vai fazer isso por ela. Seu pai e sua mãe podem olhar para você como filhinho, filhinha, eles podem. Você não pode olhar dessa forma para o pai e mãe, porque você é pequeno e seu pai e mãe são os grandes da história. Eles te geraram, eles te deram a vida. E seja grato, simplesmente seja grato. Então, gente, quando a gente fala de dinheiro, essa energia do dinheiro, custa às vezes as pessoas entenderem. Custou para que eu entendesse isso para minha vida. Mas é você olhar para o teu sistema, olhar lá para trás, olhar para a tua história e simplesmente falar assim, gratidão, muito obrigada por tudo como foi. E foi como tinha que ser.
Mas não é porque as coisas foram como tinham que ser, que foram como foram, que eu tenho que repetir isso. Eu não tenho que fazer igual. Ah, porque meu pai e minha mãe vivem uma vida muito simples e eu não me sinto no direito de viver uma vida em abundância, com prosperidade. Porque, poxa, eles não puderam. O que eles vão pensar de mim? Esse pensamento, gente, é o que trava muita gente. Você tem que olhar para o teu sistema, olhar para tudo como foi e falar assim, eu deixo com vocês o que é de vocês. E comigo é uma nova história. Me abençoem para que eu faça diferente, se eu fizer diferente. E isso não vai quebrar o elo de amor, de respeito, de carinho. Não, muito pelo contrário. Honrar pai e mãe é nós sermos pessoas felizes, pessoas independentes, conscientes, que levam a vida adiante. A gente não tem que ficar agarrado com pai e mãe a vida inteira. Isso não é honrar pai e mãe. Fica lá grudadinho, fala assim, não, eu visito minha mãe todo dia, eu ligo pra minha mãe todo dia. Aí você julga. E o que adianta? Você fala pra tua mãe, mãe, não pode ser assim. Porque minha mãe é assim, porque minha mãe fez assim, porque quando eu era criança, eu apanhava. Porque quando eu era criança, eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar não sei de quem, eu tinha que fazer não sei o que lá, porque eu não tive infância. Aí você vive naquele vitimismo, sempre naquele vitimismo, e aquela coisa vai aumentando. Aí aquele sentimento de coitadinho vai crescendo dentro de você. Aí sabe o que o dinheiro faz? Ele corre. Corre, porque você não está preparado para recebê-lo. Você está na dor, você está ali chorando suas pitangas, está ali na dor, você está remoendo aquilo, sabe? Aí você olha pro teu filho e fala assim, nossa, você tem tanta coisa, quando eu era criança eu não tinha nada disso. Nem uma boneca eu tinha. Porque eu não podia comer doce, porque meus pais não tinham dinheiro. Aí você fica remoendo e trazendo aquilo, sabe? Aquele sentimento. Gente, para tudo. Nós somos adultos. Nós podemos fazer totalmente diferente do que a gente aprendeu, do que a gente viveu. A gente não precisa mais ficar lá olhando para aquilo com dó. Não! Olha para aquilo e fala. Gratidão por tudo isso. Agora vai ser diferente. Eu tenho que levar minha vida adiante. E passa a olhar para o seu dinheiro como um adulto. Porque se você ficar se colocando toda vez no lugar de uma criança ferida, uma criança coitadinha, o dinheiro não vem. Criança não precisa de dinheiro. Criança não faz nada com dinheiro. Adulto sim. Adulto precisa de dinheiro. E adulto faz o que tem que ser feito. Criança faz o que quer. Então, por que muitas vezes o dinheiro não chega pra gente? E eu falo, gente, porque eu vivi isso muito tempo. Muito tempo. Eu falo com propriedade. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu passei por isso. Aí eu olha pros outros e assim, nossa, como que aquela pessoa consegue e eu não consigo? Como a vida é injusta. Como é tudo injusto. Para! Como que você tá olhando pra você? Como que você tá olhando pra tua história? Ou você acha que o dinheiro ele vai chegar até uma pessoa que vive triste, vive reclamando, que vive numa vibração baixa? O dinheiro só chega em vibração alta. Por isso que se fala assim, quanto mais dinheiro tem, como que é? Dinheiro atrai dinheiro, né? Dinheiro faz dinheiro. Claro, o dinheiro bem gasto, ele traz mais dinheiro. Agora, se você vive com medo, você recebeu algum dinheirinho, aí você fala assim, eu recebi esse dinheirinho, né? Olha só a forma de falar. Recebi esse dinheirinho, e esse dinheirinho aqui tem que durar 3 meses, porque eu não sei quando que eu vou ter de volta. Pô, você já tá falando, você tá jogando, você tá espalhando aos 4 ventos que você não é capaz de ter mais dinheiro? Como assim? Você acha mesmo que o dinheiro vai chegar pra você e vai ficar com você? Não fica. Não fica, porque o dinheiro é uma energia. Pode falar o que for. Mesmo que você não acredite nisso, parece assim,
Quanta besteira. Coloque em prática para você ver se o que eu tô falando é besteira. E tem também algumas coisas, gente, que vem lá do nosso sistema, que é como eu falei para vocês, tudo que acontece no nosso passado fica no nosso sistema. Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora prático aqui de uma constelação, onde a pessoa que veio constelar, ela não tinha problemas financeiros. Como assim, Simone? Ela não tinha. Ela não tinha problemas de receber o dinheiro. Entrava dinheiro para ela, mas ela gastava muito mais do que aquilo que ela podia. Então, por mais que ela ganhasse muito bem, ela sempre estava endividada. Ok, colocamos no campo e vamos olhar o sistema dela. Tudo que parecia óbvio caiu por terra. Ah, porque teve um vô que ele perdeu as fazendas dele. Eu acho que pode ter alguma coisa a ver aí, porque se você for pesquisar a constelação e tal, vai tudo ali mais ou menos no óbvio. Mas o campo não mostra o óbvio, o campo mostra o que tem que ser mostrado. Ele mostra exatamente aonde começou o problema. E aí, colocamos o avô ali, não era o avô. O avô não deu nem bola para aquela situação. Como que eu sei? Porque eu coloquei ali, a gente coloca os bonequinhos, o bonequinho nem chegou perto daquela situação. Ele simplesmente foi para longe. Ele já era bem idoso quando ele perdeu as fazendas, então para ele o dinheiro ali também já não ia fazer tanta diferença assim. Ok. Ah, mas o meu pai ficou afetado com isso. Ah, teu pai ficou afetado com isso. Mas se na raiz do problema não teve o trauma, a dor, se aquilo não doeu, não veio dali. Quando nós colocamos uma outra situação, eu perguntei para ela o seguinte: no sistema da sua mãe, porque mãe é abundância, é prosperidade, para ela não faltava o dinheiro da comida, das contas básicas, porque isso seria a falta do pai. Para ela faltava o mais, que ela nunca, conseguia ter o mais. E quando nós colocamos o sistema da mãe, aí eu perguntei para ela, o que aconteceu nesse sistema? O que aconteceu aqui? Ela me contou assim, ela falou, olha, acho que não tem nada a ver com o dinheiro, mas o meu vô era uma pessoa muito boa e um dia, sem querer, ele atropelou uma criança, uma menininha. E essa menininha veio a falecer. Meu vô ficou quase louco e se entregou à bebida. Então, assim, aí ela começou a lembrar, é verdade, todo o dinheiro que entrava ia em bebida. Ele bebia o dinheiro dele. Eu falei, opa, isso é uma dor. Isso é um trauma, isso é algo que deixa marcas e que pode marcar um sistema inteiro. Quando nós colocamos ali a situação, da menininha e tudo mais, batata, foi ali. Foi ali. O avô dela veio como um bonequinho pequenininho, como uma criança, porque não sabia como lidar mais com aquela situação, se sentindo impotente, ele tirou a vida de uma pessoa. Para uma pessoa do bem, tirar a vida de outra pessoa deve ser muito dolorido. Mas eu não posso imaginar, porque eu não passei por isso. Mas deixou marcas. Marcas assim terríveis. Quando nós olhamos ali para aquela situação e fizemos a liberação e trouxemos a paz para aquele sistema, quando teve a visibilidade, a consciência de que ele não teve culpa. Até porque, gente, não é só a situação que não teve culpa ali. Na constelação, gente, quando a gente trabalha sistemicamente, não há culpados e nem vítimas. Não há culpados. Existem sim vítimas, talvez do sistema. Existe repetição de padrões, existe lealdade sistêmica. Agora, nós jamais podemos apontar o dedo e falar, olha, porque você fez isso, você fez aquilo, aquele outro. Não. Essa pessoa pode estar simplesmente repetindo algo no inconsciente dela, nem ela sabe o que ela está fazendo. E esse vozinho,
muito sentido com aquilo tudo. Aquilo acabou com a vida dele e ele se entregou à bebida. E todo o dinheiro que entrava ia para a bebida. Então, esse vício que ele criou era uma fuga, era a falta ali daquela criança. Então, quando nós olhamos para aquilo, nós liberamos aquilo e trouxemos paz para o sistema, para aquele campo, gente, tudo fluiu. Tudo fluiu. Tá? E aí essa pessoa que fez a constelação, ela viu que ela tinha realmente, ela se identificava demais com aquele vô. E nem ela percebia. Ela tinha atitudes exatamente iguais daquele avô. E ela não percebia. E esse avô era o avô materno. Então ali ela ganhou consciência e ela passou a ter sabedoria em relação ao dinheiro. Então nós colocamos ali o pertencimento, aquele vô que de repente já não se sentia mais pertencente ao sistema porque fez uma coisa assim tão terrível, né? Nós trouxemos ele de volta, olhamos para ele com amor, com carinho, sentimos muito, né? Por tudo que aconteceu e liberamos, e liberou o sistema dela. Foi um dos bloqueios. Uma outra live, gente, muito interessante foi de um rapaz, tá? Que era adotivo, mas muito bem resolvido com seus pais adotivos. Não chegou nem a conhecer mãe, nada disso. Um rapaz adotivo que tinha problemas com o dinheiro. E aí, o que acontece? Quando você não vê a sua mãe, você não vê abundância, você não vê prosperidade. Quando você não toma a sua mãe, quando você não coloca a sua mãe ali no seu colo, ali, né? Quando você não vai de encontro à sua mãe, não é colocar a mãe no colo, é o contrário. Quando você não vai ao colo da sua mãe, você não toma a sua mãe, você não olha para ela e não é grato, nada vem. Tá? Nada vem. Então, gente, quando ele olhou que, nossa, peraí, eu tenho uma mãe adotiva excelente, um pai adotivo excelente, mas eu tenho uma mãe que me gerou. Quando ele olhou para ela, o dinheiro veio para ele. Olhou com amor, com carinho, quando ele tomou a mãe dele, sem julgamentos. Porque ela fez o que ela achava melhor que ela podia fazer naquele momento por ele. Ela fez o que ela achava que ela deveria fazer. Por proteção a ele, por insegurança, não sei. Não cabe a ele julgar o que levou ela a fazer isso. Né? Mas, entende o processo? Que nós precisamos do nosso pai, e nós precisamos da nossa mãe, e nós precisamos entender o nosso sistema, e nós precisamos curar o nosso sistema para que nós possamos levar uma vida adiante, fluida, para que a gente tenha paz no coração. Não existe abundância, prosperidade sem paz, sem alegria, sem abundância de alegria, de gratidão. A gente tem que estar transbordando gratidão para que a gente passe essa informação de que estamos prontos. Estamos prontos e somos capazes, somos adultos para usarmos o dinheiro de uma forma consciente a favor da vida e não simplesmente ao nosso favor, como muitas vezes, né? A gente pensa, né? O dinheiro é meu, eu trabalhei, eu vou usar o dinheiro como eu quiser. Tá bom. Não reclama se o dinheiro não voltar para você. É simples assim. Então, assim, é deixar o egoísmo um pouquinho de lado e olhar um pouquinho mais o coletivo. Olhar que o que é bom para você pode ser bom para um monte de gente, você pode fazer bem para um monte de gente. Não é mesmo? Então, assim, essas são algumas questões, sabe, que a constelação trabalha. Esses são 2 exemplos só, mas tem muitos exemplos, tem muitas situações que às vezes as pessoas ficam vivendo numa escassez. Tem situações que as pessoas, o dinheiro entra,
Aí quando a pessoa fala assim, não, agora eu vou guardar esse dinheiro para quando eu tiver um X lá, o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma casa. Aí quando a pessoa tá lá guardando dinheiro e tal, acontece alguma coisa, um imprevisto, e o dinheiro tem que ir para aquilo. Aí o dinheiro vai para... Entende? Isso são assuntos de constelação. Isso são assuntos que a gente vai buscar lá a raiz do problema. Por quê? Porque são assuntos que repetem na tua vida. Tudo que vira muito repetitivo, que impede você de ir adiante, tem que ser constelado. Tem que ser visto. Tem que ser criada consciência em cima disso. E quando se cria essa consciência, as coisas fluem. Não tem nada de misticismo em cima disso. Não, é simples. É simples, tá? Então, gente, a mensagem que eu queria passar hoje para vocês é essa. E, além disso, tudo que eu falei para vocês, joelho no chão. Não me importa quem é o teu Deus. Eu tenho o meu Deus, eu sou cristã. É joelho no chão. Porque sem ele, nada é possível. Você pode achar que você tem o controle da sua vida, de tudo. Mas não. Quem tem o controle é ele, lá em cima. Então, a gratidão tem que ser enorme, imensa, por Deus. Pelo seu Deus. Nunca se esquecer disso, jamais. Então, tudo que você for fazer, além disso tudo que eu falei, pede orientação para Deus e deixa Ele guiar. E vai de coração limpo. Vai de coração limpo. Abre o seu coração e veja que você não é melhor que ninguém. O dinheiro não gosta disso. O dinheiro precisa se sentir útil. O dinheiro precisa ser bem usado. E você não tem como usar bem o dinheiro se você não pensa nos outros, se você não faz bem para os outros. Então entenda que é o dar para receber, o dar para tomar. Se você não tem o que dar, você não tem o que receber e você não tem que reclamar. E quanto mais você reclama, mais daquilo acontece na sua vida. Então, só falo pra você que de repente tá num desespero ou que conhece alguém que tá numa situação dessa, gente. Tudo na vida tem jeito. Tudo. Basta você olhar com gratidão pra tudo. E outra coisa, não tá bom? Faz de conta que tá, que fica. Fica. Se você não consegue se imaginar numa situação boa, se você não consegue isolar aquele problema, você vai viver o problema e não viver o que você tem para viver. E aí, coisas novas não vêm. Então, você tem um problema financeiro, coloca ele ali, num cantinho. Você sabe que ele está ali. Mas muda a sua frequência, muda a sua vibração, muda os seus pensamentos, muda as suas atitudes. Comece a pensar de outra forma. O dinheiro vem. Aí você não vai mais precisar correr atrás do dinheiro, porque o dinheiro vem. Ele vai começar a vir atrás de você, porque ele sabe que se ele chegar até você, ele vai ser bem usado. Por que que ele vai escolher uma outra pessoa que não vai usar direito o dinheiro? É como eu falei. Na constelação a gente fala que o dinheiro tem alma. A gente representa o dinheiro como se fosse uma pessoa pertencente ao teu sistema. Então não esquece disso. Trata o dinheiro com carinho, você precisa dele, tá? E não é uma forma suja de pensar, não é uma forma de ostentação, que apegado ao dinheiro. Não, gente. Sabe, isso é uma crença muito grande que as pessoas têm. Parece que as pessoas nunca podem falar que elas estão bem, que elas têm dinheiro, que elas conseguem pagar suas contas. Parece que para elas estarem dentro de uma sociedade, elas têm que sempre falar que elas estão sofrendo, que elas estão mal. Para com isso. Para com isso. Porque não é assim que funciona. E às vezes a gente tem que apanhar muito da vida, como eu apanhei.
como eu levei na cabeça muitas e muitas vezes, para chegar ao ponto que eu estou hoje, de olhar para o dinheiro e falar assim, sem dinheiro, gente, a gente não vive. Sem dinheiro, a gente não consegue pagar nossas contas. Se você não paga as suas contas, se você não consegue viver, como que você vai ser uma pessoa melhor? Como que você vai iluminar outras pessoas? Como que você vai passar coisas boas adiante? Não tem como. O teu psicológico não deixa, o teu emocional não deixa. Então o dinheiro é importante sim, e ele tem que pertencer sim ao teu sistema. E você tem que estar disponível para ele. E você tem que ter consciência de que quando ele chegar, e todo o dinheiro que chegar tem que ser bem gasto. Tá? Então, gente, é isso mesmo que eu queria passar para vocês. Eu espero poder ter ajudado, contribuído pelo menos um pouquinho. Se eu conseguir atingir uma pessoa aí, já tá muito bom. Se eu conseguir ajudar de alguma forma, já está muito bom. Como eu falei, minhas lives não são de aulas, não é a minha intenção. Não é realmente a minha intenção, mas simplesmente de passar coisas que eu já passei e fazer uma troca aqui com vocês, tá bom? Então, pessoal, é assim, ó. A live vai ficar gravada, eu sei que travou bastante, minha internet aqui tá bem difícil ontem e hoje, mas eu acho que deu, né? Pelo menos para passar a mensagem. E assim, ó, quem ficou até agora aqui comigo, tá? E quem quiser fazer uma constelação familiar, o tema sendo financeiro, tá? Eu vou estar dando hoje, para quem entrar em contato ainda hoje comigo, 50% de desconto. Você vai pagar metade do preço, para ajudar mesmo. Você não vai ter desculpa para falar assim, não, mas eu não tenho condições de constelar e resolver isso de repente. Eu estou te ajudando, estou fazendo a minha parte, faça a sua, tá? Então, é só me chamar agora, depois da live, e nós já vamos agendar para essa semana mesmo. Quanto antes, vamos destravar, vamos alinhar, equilibrar e viver uma vida plena e abundante, próspera, como todos nós temos direito. Tá bom? Espero ter contribuído. Um grande beijo para todos. Muito obrigada, gratidão enorme, imensa por vocês terem ficado aqui comigo, tá? Vai ficar gravada. Se vocês sentirem de passar isso para outras pessoas, que de repente pode chegar a outras pessoas e pode ajudar de alguma forma, manda depois, fala para as pessoas assistirem, porque vai ficar lá, tá bom? Então, até pessoal, até a próxima. Tchau, tchau!